Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o SUS. Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Com a chegada do inverno oficialmente na última sexta-feira, a mudança de estação que traz as temperaturas mais baixas do ano e o Brasil já em boa parte vivendo temperaturas mais amenas nas últimas semanas, a gente tradicionalmente associa essa época à chegada também dos resfriados. O número de casos no nosso país já está alcançando patamares elevados. Os registros de maio a junho, antes mesmo do inverno, já somam o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Em 2025 foram notificados cerca de 100 mil casos, sendo o vírus mais comum o da influenza, que afeta mais adultos e idosos, seguido pelo VSR, o vírus sincial respiratório, que é mais frequente nas crianças pequenas. Esse aumento drástico começou em maio e deve seguir pelas próximas semanas em 18 estados brasileiros, de acordo com o Infogripe. A boa notícia é que a tendência de diminuição de casos já está sendo vista no centro-oeste e no sudeste do país. Mas olha só, as hospitalizações permanecem altas. O número de óbitos por síndrome respiratória aguda grave este ano já totaliza 5.638, majoritariamente causados pelos vírus influenza e pela Covid-19, que ainda é problema, viu? Embora apenas 1,6% dos pacientes e das pacientes tenham contraído o Covid-19, o vírus foi responsável por 30% das mortes. Bom, para a gente entender melhor esse cenário, entender melhor o motivo desse aumento, o grau de preocupação para as próximas semanas e a importância da vacinação, a gente recebe aqui no podcast Repórter SUS desta semana a Tatiana Portela, que é pesquisadora do Programa de Computação Científica e do Infogripe da Fiocruz. Tatiana, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, viu? Oi, Nara, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Vamos lá então, Tatiana. Os boletins do Infogripe mais recentes mostraram que o número de casos de síndrome respiratória aguda grave, que a gente também chama pela sigla SRAG, tem gente que fala SRAG até, dobrou em relação aos últimos 2 anos. A síndrome respiratória aguda grave começou a fazer parte do vocabulário da população brasileira em geral depois da Covid-19. Antes era um assunto muito tratado pelas autoridades e pelos profissionais e as profissionais da saúde, mas hoje quase toda a população já ouviu em algum momento falar dela, e é uma síndrome que, como o próprio nome diz, tem uma gravidade alta, que causa alertas, né? O que é que explica essa alta mais recente que está sendo demonstrada nos boletins Infogripe? Os casos, né, de síndrome respiratória aguda grave são os casos graves dessas infecções respiratórias, né, causados por vírus respiratórios, e a gente monitora esses dados, né, dos casos graves especificamente, porque existe aí uma vigilância universal desses casos graves no país todo. Então todos os hospitais públicos quanto privados, eles são obrigados a notificar essas hospitalizações. Então esse é um dado que permite com que a gente monitore, né, essas tendências temporais desses vírus respiratórios, que muitas vezes pode evoluir aí para um caso mais grave. A gente geralmente nessa época do outono e do inverno é normal, né, a gente observar aí um maior número de casos de alguns vírus respiratórios, como a influenza, e também o vírus sincial respiratório, que são vírus né, com comportamento mais sazonal. Mas o que tem chamado mais a nossa atenção esse ano é que esse aumento, né, das hospitalizações por esses vírus, principalmente pela influenza, ele tem sido aí muito maior do que observado nos anos anteriores.
O Ministério da Saúde anunciou em maio um investimento de 100 milhões de reais para o custeio de internações e agora um adicional de 50 milhões. Qual o impacto desse aumento de casos para o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, e a necessidade de atenção em especial em algum estado ou município que coloque essa decisão do Ministério da Saúde como muito acertada para esse momento que a gente está vivendo, Tatiana? A gente não monitora, né, essa questão da lotação dos leitos hospitalares, então a gente não sabe onde que esses leitos acabaram se esgotando, mas a gente vê, né, que muitos estados, como Minas Gerais, se eu não me engano, Mato Grosso do Sul, eles decretaram situação de emergência por conta, né, da alta procura né, dos postos de saúde e também de uma lotação aí das hospitalizações. Então, ter esse recurso a mais, né, para ajudar aí os municípios e os estados a ampliar, né, os recursos hospitalares, né, tanto leitos quanto médicos e insumos, é muito importante nesse cenário aí de alta, bastante importante de hospitalizações. Apesar de a gente saber que o Infogripe não se debruça sobre essa análise qualitativa da potencialidade do SUS de encarar esses momentos mais diferenciados de propagação de doenças, como é que vocês avaliam esse momento diferenciado que o Brasil vem vivendo? Quais são os riscos que o nosso sistema vive a partir de uma situação diferenciada como essa que a gente vem vivendo? Qual seria o nosso caminho de avaliação dessa potencialidade do SUS? A gente, né, como vigilância epidemiológica que monitora esses casos, né, principalmente esses casos graves dessas doenças respiratórias, a gente se interessa muito para detectar, né, é muito importante detectar de forma antecipada um aumento aí muito expressivo desses casos, para a gente emitir um alerta para o governo, né, para os estados e tanto o Ministério da Saúde, para poder se planejar nessa questão, né, de alocação desses recursos hospitalares. Esse é um papel fundamental da vigilância, né, monitorar a circulação desses vírus respiratórios, observar, né, se está tendo aí algum aumento atípico nas hospitalizações, né, no agravamento desses vírus e alertar os estados e o Ministério, os municípios, né, em relação a essa alta de casos muito importante. Então, o primeiro passo, né, essa parte, né, que é do Sistema Único de Saúde, né, a vigilância epidemiológica, ela não é muito notícia, né, não acaba virando muito notícia, mas ela é a principal parte, né, etapa desse processo aí de prevenção de uma eventual superlotação, né, dos hospitais. Você poderia trazer para a gente quais são esses dados que estão preocupando tanto e que estão chamando a atenção no Infogripe nas últimas semanas? Qual é o dado, quais são as informações que mais chamam a atenção neste momento? Porque daí a gente coloca todo mundo que está nos ouvindo na mesma página em relação ao nosso cenário epidemiológico. Tenho certeza que deve ter muita gente nos ouvindo que está, nossa, eu estou com uma tosse que nunca passa, as minhas crianças em casa estão todas doentes, o que está acontecendo? Então vamos trazer essas informações de dados que eu acho que tranquiliza também um pouco a nossa população, no sentido de que, olha, há um acompanhamento de dados sendo feito. Exato, atualmente a gente monitora, né, os estados quanto à circulação, né, dessas hospitalizações, tanto em nível de incidência e também em tendência temporal dessas hospitalizações. Então, o que a gente tem visto é que a incidência dessas hospitalizações, né, o número de casos por habitante desses casos graves, ele está muito alto nas últimas semanas, né, na maioria dos estados do país, e também com tendência de crescimento nas últimas 6 semanas. Os vírus, né, que têm causado esse aumento tem sido principalmente, como você já falou anteriormente, o vírus sincicial respiratório, né, que hospitaliza principalmente as crianças pequenas, e também o vírus da influenza, que hospitaliza aí, tanto adultos, pessoas jovens, mas com uma maior incidência e mortalidade na população mais idosa. E monitorando, né, a intensidade, né, desse número de hospitalizações, a gente observa que a incidência nas últimas semanas ela está muito
maior do que o observado nas semanas anteriores. No agregado nacional, esse aumento chega a quase dobrar, né? A gente tem um aumento aí de 91%. Em relação, né, nas últimas 4 semanas, em relação ao mesmo período do ano passado, sendo que essa alta aí, desses casos ela ocorre principalmente nos estados da região centro-sul do país. E o vírus, apesar desses dois vírus estarem circulando, né, com maior intensidade agora, essa alta é muito mais importante, né, no vírus da influenza. O VSR está muito alto, né, as hospitalizações por VSR estão muito altas, mas essa alta mais expressiva, ela se concentra mais nas hospitalizações pelo vírus da influenza. Eu fiquei com uma curiosidade aqui a partir da sua fala, Tatiana. Você disse para a gente que o vírus sincial respiratório é mais comum entre crianças, o da influenza nas outras faixas etárias. A gente já tinha comentado isso na nossa introdução. O que é que explica essa diferença de gravidade entre esses dois vírus? A ciência tem essa explicação para a gente? Traz essa explicação para a gente? Olha, eu não sei dizer em termos médicos por que o VSR ele afeta tanto assim as crianças pequenas. Ele é a principal causa de hospitalizações, né, nas crianças pequenas, causa bronquiolite, né, a gente vê muita notícia em relação a isso. E o vírus da influenza, ele atinge aí principalmente, né, as pessoas, né, jovens, adultos e pessoas idosas. Ele hospitaliza, sim, também crianças pequenas, mas o volume das hospitalizações nas crianças pequenas é muito maior pelo vírus sincial respiratório. Então, essa quantidade, né, de hospitalizações por influenza acaba ficando... parece que não é tão importante em relação ao VSR, mas ele também hospitaliza as crianças, porque as crianças elas têm aí um sistema imunológico, né, que mais frágil, né, elas muitas vezes não tiveram contato ainda com esses vírus, por isso até que é importante vacinar esse grupo, né, um dos grupos prioritários aí para vacinação contra o vírus da influenza, porque muitas vezes eles não tiveram contato com esse vírus, não tiveram aí a oportunidade de desenvolver anticorpos, então eles são mais vulneráveis, assim como os idosos, né, que também têm aí um sistema imunológico mais fragilizado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa importância da vacinação, entender melhor se a vacina protege contra todos esses vírus que estão circulando e que a gente está tratando aqui. Antes, queria tirar mais uma dúvida com você em relação aos números que o Infogripe tem, Tatiana. Essas notificações são todas de casos graves? Hospitalização é a mesma coisa que notificação? Quando vocês recebem a notificação no Infogripe, é porque a pessoa já está hospitalizada? Exato, porque os casos de síndrome respiratória aguda grave são esses casos de infecção respiratória, né, que tem sintomas de gripe ou resfriado, como coriza, tosse, dor de garganta, e além disso, esses casos eles têm aí sintomas de agravamento, sinais de agravamento, né, então dificuldade para respirar, uma baixa oxigenação do sangue e requer também hospitalização. Então, todos os casos de síndrome respiratória aguda grave são os casos graves desses vírus respiratórios, como influenza, VSR e a própria Covid-19, e todos eles requerem aí hospitalização. Falando então sobre a questão da vacina, a gente sabe que a principal medida para evitar a contaminação, em especial os casos graves, é a vacinação. Especificamente nas crianças, a vacina de influenza, por exemplo, protege contra o VSR? Não, a vacina contra a influenza não protege, né, contra o VSR, mas ela protege, por exemplo, contra a bronquiolite também, né? Todo mundo acha que a causa da bronquiolite é só o VSR, não é. O VSR é a principal causa, mas o vírus da influenza também pode causar bronquiolite e outras formas, né, de agravamento. Então, por isso que é importante que esse grupo também tome a vacina contra esse vírus.
Existe uma vacina contra o VSR, é uma vacina que é aplicada nas grávidas, né? As grávidas produzem anticorpos e passam aí esses anticorpos para o recém-nascido, e ele tem uma proteção aí por alguns meses. Essa vacina ela é muito cara, ela já está disponível no sistema privado, mas ela vai ser incorporada no Sistema Único de Saúde. Então, muito provavelmente até o final do ano, início do ano que vem, as grávidas vão poder aí ter acesso a essa vacina que vai proteger os filhos delas contra o VSR ano que vem, na próxima temporada do vírus. Vamos continuar falando sobre as crianças. A grande probabilidade é que elas contraiam o vírus no ambiente escolar, né? Onde há uma grande aglomeração de crianças. Como é que as escolas devem orientar pais, alunos e alunas que apresentarem sintomas de gripe? Aquela etiqueta respiratória que a gente aprendeu na Covid-19, quem está com sintoma tem que ficar em casa, vale para esses casos também? Sim, a orientação, né, em relação às crianças e até mesmo os adultos, que em caso de aparecimento de sintomas, né, de gripe ou resfriado, que a pessoa fique em isolamento em casa, assim como a gente recomendava na época da pandemia, né, da Covid-19. Porque esse vírus ele é um vírus de transmissão respiratória, então o ideal é que ela fique em casa se recuperando, né, da infecção e evitando aí transmitir esse vírus para outras crianças, né, e outras pessoas. Porque a criança ela pode infectar outras crianças na escola e depois ela volta para casa e pode infectar também, né, um avô, uma avó, uma pessoa que talvez tenha aí um problema de saúde e que pode desenvolver aí a forma mais grave dessa doença. Falando da influenza, então, a gente já assume que adultos que tiverem sintomas gripais devem também manter uma certa distância da população idosa, por exemplo, que é uma população mais fragilizada. É por aí? Exato. E se a pessoa por acaso não puder fazer esse isolamento, a gente sabe que, né, muitas vezes a pessoa tem que trabalhar, enfim, ou não pode deixar a criança em casa sozinha, não tem quem cuide. A gente pede para que a pessoa saia usando uma boa máscara, né? Principalmente quando estiver aí perto de outras pessoas ou em locais com maior aglomeração de pessoas. A máscara ela já ajuda, né, a evitar a transmissão desse vírus para outras pessoas. Olha só, a máscara que foi objeto, protagonista de tanta polêmica durante a pandemia da Covid-19 e que a gente tem visto muito pouco nas ruas brasileiras ultimamente, ainda é um instrumento de segurança. Por exemplo, transporte público, né, Tatiana? Num momento de aumento de casos de vírus respiratórios, é um lugar que deveria exigir que as pessoas tivessem esse cuidado. Então, hoje você diria que o uso da máscara, por exemplo, em ambientes fechados e no transporte público é uma medida muito importante, como era na época da Covid-19? É fundamental, ainda mais nessa época, nesse período, né, de alta circulação desses vírus respiratórios e com tantos casos graves, né, por esses vírus que a gente tem observado. Então, é muito importante que as pessoas usem máscaras nesses locais, né, de maior aglomeração de pessoas, ambientes fechados, principalmente. Ambientes mais abertos já tem uma maior flexibilidade, né, mas em ambientes fechados, essa medida é muito importante. E também usar máscaras dentro dos postos de saúde, que é onde as pessoas que estão infectadas vão procurar atendimento médico. Então, a chance, né, de você encontrar uma pessoa que está com vírus, né, é muito maior. Então, é muito importante, né, mesmo que não seja você a pessoa doente, se você está acompanhando alguém, né, que está procurando atendimento médico, é muito importante usar máscara em todo momento que estiver dentro dos postos de saúde. Olha só, recomendações que a gente cansou de ouvir durante a pandemia e cansou de falar para os nossos ouvintes, para quem lê o Brasil de Fato, que eram recomendações importantes, estão de volta. E a gente sempre fala aqui no Repórter SUS que essa etiqueta respiratória, o aprendizado da pandemia da Covid-19 não pode ser deixado de lado. A gente precisa agregar isso ao nosso dia a dia, porque é um aprendizado que nós não vamos ter
outra experiência desse porte para conseguir trazer ele para o nosso cotidiano. Então, se não aprendemos a ter etiqueta respiratória ao longo de uma pandemia, de uma emergência sanitária global, quando é que vamos aprender, né? E falando em Covid-19, eu queria trazer esse assunto aqui para o nosso repórter SUS, porque a gente tem a presença do vírus, né, do coronavírus, abaixo de 2%, mas ao mesmo tempo como grande responsável por boa parte das mortes pela síndrome respiratória aguda grave. É uma porcentagem ainda alta para um problema que está sob controle, né? Nós não estamos mais em um período pandêmico. Dá para explicar qual é o tamanho da preocupação que a nossa sociedade ainda precisa ter com a Covid-19, Tatiana? Ainda é um vírus de preocupação para o nosso país e para o mundo? No momento, a incidência, né, dos casos de Covid-19 está baixa no país, de modo geral, mas como você bem falou, né, ela é aí uma causa importante de óbitos, principalmente nos idosos. A principal causa de óbitos por SRAG nos idosos atualmente é o vírus da influenza, mas a segunda causa principal é o vírus da Covid-19, mesmo aí com essa incidência aí bastante baixa. Apesar, né, da situação, né, desse vírus não estar muito preocupante no momento, o vírus da Covid-19, diferente do vírus da influenza e do VSR, ele não tem um comportamento sazonal tão claro. Então, para a gente é muito mais difícil prever quando que vai começar a ter uma alta aí dos casos pelo vírus. Diferente da influenza e do VSR, que a gente sabe que agora no outono e no inverno a gente observa um aumento de casos e por isso dá para planejar, né, medidas de controle, como a própria vacinação. A Covid-19 não. Mas é um vírus aí que causa uma mortalidade bastante importante entre os idosos e pessoas com comorbidade. Então, é muito importante que esse grupo, né, todos os grupos, né, alvos, né, para vacinação, que estejam sempre em dia com a vacina contra o vírus, mesmo nessa época aí de baixa circulação desse vírus. Lembrando que os idosos e pessoas imunocomprometidas precisam tomar o reforço dessa vacina 2 vezes ao ano, né, a cada 6 meses. Então, é importante que essas pessoas estejam aí sempre protegidas para quando a gente observar, né, uma nova temporada desse vírus. A gente tem que agradecer muito a Tatiana por trazer essa lembrança dos públicos prioritários para o reforço da vacinação da Covid-19 todos os anos. A maior parte da população não precisa fazer esse reforço, mas a gente tem esses públicos específicos e prioritários que tem que ter atenção todo ano a vacinação contra a Covid-19. Antes da gente passar para a nossa expectativa de até quando a gente vai viver essa situação, que eu tenho certeza que está todo mundo na maior curiosidade para entender um pouquinho melhor como é que são as projeções do Infogripe, eu queria trazer aqui um trecho do relatório que fala sobre subnotificação de casos. O que é que motiva essas subnotificações? E a gente teve algum aprendizado com a pandemia da Covid-19 nesse sentido de evitar essas subnotificações ou de mesmo trabalhar os nossos dados, sabendo que a gente tem casos que não estão notificados e que as autoridades de saúde precisam ter atenção a esse cenário, essa realidade? Sim. A gente tem 2 cenários, né, na vigilância. A gente tem subnotificação dos casos leves desses vírus, porque a gente só tem um sistema de notificação dos casos leves para a Covid-19, um sistema universal. Geralmente, os casos leves, esses vírus respiratórios, eles são notificados no sistema de vigilância Sentinela, que a gente chama. Então, são algumas unidades de saúde que são referência e que fazem amostragens aí semanalmente, testam o vírus, né, por amostragem cada semana, e com isso a gente tem esse dado, né, da frequência de circulação desses vírus respiratórios. Em relação aos casos de SRAG, a notificação é universal. Então, todos os hospitais, tanto públicos quanto privados, eles são obrigados a notificar esses casos graves. A gente
a gente não estima muito a subnotificação, porque em tese não deveria ter subnotificação desses casos, né? Justamente por ser uma notificação obrigatória. Mas o que a gente observa é, na verdade, para esses dados de SRAG, é um atraso de notificação. Então, a gente analisa esses casos de SRAG por data de primeiros sintomas. E até a pessoa começar a apresentar um sintoma de gripe ou resfriado, ter um agravamento, procurar um sistema de saúde, ser hospitalizada, ser testada, né, para o vírus que ela está infectada, isso demora aí, pode demorar semanas. Então a gente nunca sabe quantos casos, a gente, né, olhando só os casos notificados, a gente não sabe quantos casos realmente estão ocorrendo nas últimas semanas. Para a gente, existem formas de corrigir isso, e é justamente isso que o Infogripe faz. A gente aplica um modelo estatístico que estima, né, esse atraso aí de notificação e corrige o número de hospitalizações por semana de acordo com esse atraso de notificação histórico, né? Então ele aprende como que ocorre esse atraso em cada região, e com isso esse modelo consegue corrigir essas notificações, né? Acrescentar essas notificações que ainda não entraram na base de dados por conta desse atraso de digitação e de notificação desses casos. Não sei se foi muito claro. Foi bastante claro, inclusive uma mini aula aqui de como o Infogripe consegue trazer esses dados para a gente, que deve ser uma dúvida de muita gente. E aproveitando que você trouxe essa mini aula, Tatiana, que aliás essa é a principal pergunta da nossa entrevista hoje para quem está nos ouvindo, com certeza. Até quando a gente vai ter esse cenário de aumento de casos de vírus respiratórios aqui no Brasil? Porque começamos no outono, o inverno acabou de chegar, ainda vamos ter muito tempo de risco para esses vírus no nosso país, no nosso território nacional, Tatiana? Esses modelos, eles permitem, sim, fazer uma previsão, né, a longo prazo, a curto prazo para o futuro, mas no Infogripe a gente se limita a fazer previsões só para o presente mesmo. A gente só faz essas correções no atraso de notificação para entender a tendência desses casos nas últimas semanas. Mas se essa tendência que a gente tem observado continuar, é bastante preocupante, né? Porque a gente tem observado aí um crescimento dessas hospitalizações na maioria dos estados. Mas a gente já está começando a observar, na verdade, uma interrupção desse crescimento, até mesmo início de queda em alguns estados, principalmente na região centro-oeste, sudeste, também no Tocantins. Então já é um sinal aí que essas hospitalizações por VSR, influenza nessas regiões, essas hospitalizações já estão caindo, mas o número das hospitalizações ainda está muito alto, né? Então não é porque, né, em algumas regiões, né, esses casos graves estão começando a cair, que a gente pode ficar tranquilo, né? Porque esse número ainda é bastante alto. Então, por isso que a gente pede, como a cobertura vacinal, né, ainda não está alta, né, principalmente em relação aos grupos prioritários, é muito importante que mesmo, né, nos estados onde os casos começam a cair, que as pessoas continuem aí se vacinando, né, para quem não se vacinou, porque ainda tem chance de se infectar aí por esses vírus. Olha só, o final da nossa conversa com a Tatiana aqui no Brasil de Fato traz recomendações para você que está nos ouvindo, que são recomendações que você ouviu muito e que nós precisamos repetir. Use máscara, tome a vacina e quem puder, fique em casa. Parece repetitivo, mas são as armas que a gente tem, e não é só contra a Covid-19, mas também contra esses vírus respiratórios que a gente está vendo aumentar nesse tempo mais frio aqui no Brasil. São medidas que a gente aprendeu a tomar de maneira geral na nossa população ao longo da pandemia e que agora precisam se manter nas nossas vidas como um aprendizado constante. Tatiana, te agradeço muito por essa aula aqui, por essa conversa esclarecedora e pela prestação de serviço para a nossa população, porque a situação é grave e a gente tem que ter atenção a ela, e o mais importante, a gente já tem esse aprendizado, então a gente precisa usar. Obrigada demais, viu? Obrigada, eu que agradeço.
É isso. Obrigada também aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que ficaram aqui com a gente no nosso debate em mais um episódio do Repórter SUS, que é uma parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, a nossa Fundação Oswaldo Cruz. Saiba mais em brasildefato.com.br e psjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda, trabalhos técnicos Adilson Oliveira, na Fiocruz a produção é de Juliana Passos, inclusive de volta de férias no episódio de hoje. Seja muito bem-vinda, nossa querida produtora. E no Brasil de Fato, a produção é de Letícia Holanda. Semana que vem tem mais Repórter SUS. Até lá!